Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Casa cheia, para a glória do nome do Senhor. Nós estamos com um problema muito bom. Daqui a pouco não vai mais ter cadeira para todos que estão vindo cultuar aqui na nossa igreja. É certamente motivo de gratidão a Deus. Que o Senhor continue dando crescimento à sua igreja, despertando os irmãos para que a cada dia mais possam estar motivados, alegres, felizes, dispostos a estarem aqui na nossa igreja cultuando ao Senhor. Para os que chegaram, tem cadeira aqui na frente. Tem 2 cadeiras aqui, tem mais outra, tem pelo menos 4 cadeiras aqui na frente. Estou vendo mais 3 aqui do meu lado. Então, tem como nós colocarmos todos sentados também, graças a Deus. Meus irmãos, nesse instante, nós vamos orar pelo nosso irmão Jandilson, que fez uma cirurgia, também pela filha da nossa irmã Maria Almeida, que passou também por uma cirurgia no pé, estava no hospital, mas já está em casa. Nós vamos orar por essas pessoas. Também louvamos a Deus pela vida de Natália e de Glauber, que foram visitados pelo Senhor. Mais um momento de alegria da vida deles. Meus irmãos, oremos ao Senhor nesse instante. Baixe suas cabeças, oremos ao Senhor. Pai, nós te bendizemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nós. Te pedimos que o Senhor seja com os nossos irmãos, derrame graça em seus corações, que o Senhor possa dar recuperação àqueles que estão enfermos, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, aqueles que estão passando por um momento de recuperação cirúrgica, que o Senhor abençoe a irmã Maria Almeida na sua viagem, cuidando da sua filha, que está com essa enfermidade, esse problema no pé, mas louvamos o teu nome porque já está em casa. Te agradecemos também pela vida do irmão Jandilson, a sua cirurgia ter sido bem sucedida e ele também já está em nosso meio. Te pedimos por Natália, por Glauber, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, Deus, também dê graça e que possa tudo correr bem nos próximos meses, na vida deles e de seus filhos. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, peço que a amada igreja abra a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo 1. Nessa noite nós não teremos a exposição sequencial em Juízes, nós voltaremos no próximo domingo. Epístola de Tiago, capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo número 8. Ouça com atenção, com reverência, acima de tudo com fé. Esta é a poderosa palavra de Deus, que nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, falemos ao nosso Deus, pedindo para que Ele, então, fale ao nosso coração nesta noite, por meio da exposição da sua santa palavra. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Te pedimos que o Senhor seja conosco mais uma vez. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa aquietar o nosso coração,
aquietar a nossa mente, que o Senhor, ó Deus, possa dar paz à nossa alma, que nesse instante a nossa única preocupação seja em ouvir a tua voz. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor possa mostrar à tua igreja como eles devem lidar com o sofrimento. Como é que eles, ó Deus, podem suportar as adversidades da vida? Como é que eles devem reagir diante dos problemas que surgem? Nessa noite, ó Deus, vem ao nosso coração e nos consola. Também nos confronta em nossos pecados, mas acima de tudo nos leva aos pés do Redentor que é Cristo. É o que nós te pedimos, no nome dele, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, talvez você já tenha escutado um hino da nossa igreja, número 108, Aflição e Paz, que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Muitos aqui podem conhecer este hino e já cantaram muitas vezes e certamente percebem que é uma melodia muito bela. É uma canção muito bonita, algo agradável não apenas de cantar, mas também de ouvir. Mas esse hino, irmãos, ele tem uma história. A história de quem compôs esse hino, Horatio Spafford, um homem que, vivendo nos Estados Unidos, tinha uma vida muito boa, muito tranquila. Um advogado bem-sucedido que investiu no setor imobiliário da cidade de Chicago e veio a ter uma situação financeira muito agradável, muito boa. Todavia, Horatio foi surpreendido por um grande incêndio no ano de 1871 e ele veio a então perder os seus imóveis e perder também todo o seu dinheiro. Essa, sem dúvida, foi uma situação ruim, difícil para aquele homem. Ele então decidiu fazer uma viagem para a Europa, mas por alguma razão, pela vontade do Senhor, pela sua providência, Horatio acabou não viajando, não embarcando no navio que seguiria para a Europa. Ele teve que ir em outro momento, mandando na frente a sua esposa com as suas 4 filhas. E uma tragédia muito maior se abateu sobre aquela família. Um naufrágio, aonde ele recebeu uma carta da sua esposa que dizia: apenas eu sobrevivi. Naquele instante, então, ele perdeu as suas 4 filhas. Já havia perdido os seus bens, e então veio a dor mais forte, a batida mais forte. Ele perde as suas filhas, de uma só vez, nessa tragédia. E é nesse contexto que ele então vai escrever esta música, o hino Aflição e Paz, número 108 do nosso Inário Novo Canto. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ele usa aquele momento de dor e de sofrimento para compor uma canção de louvor e adoração ao Senhor. Ele, crente em Jesus Cristo, como um servo de Deus, entende que aquela é uma oportunidade não para se revoltar contra Deus, não para abandonar a fé, mas para justamente usar o seu sofrimento. E, naquele instante, esse sofrimento é usado para a glória de Deus. Compõe uma canção que até hoje marca o coração de muitos crentes ao redor do mundo. O sofrimento, irmãos, ele vem na vida de crentes e descrentes, de ricos e pobres, de brasileiros e americanos, como é o caso do nosso irmão Horatio. Todos estamos sujeitos a passar por situações difíceis na nossa vida. Não é uma situação que nós queremos, não é uma situação que nós gostamos, mas nós precisamos entender que isso em algum momento virá sobre nós. Em algum momento nós passaremos por situações dolorosas, momentos que nós não gostaríamos de viver, mas que fazem parte da nossa história e que, mais do que isso, são pela vontade de Deus que vêm a acontecer. Nós precisamos aprender, como igreja do Senhor, a lidarmos com o sofrimento. E quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós encontramos princípios que nos apresentam o povo de Deus sofrendo,
mas sendo instruído pelo próprio Deus a como se comportarem diante do sofrimento que vem sobre suas vidas. Quando nós olhamos para o versículo 1, nós encontramos a descrição sobre Tiago. Ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele está endereçando a sua carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Quem é esse Tiago? Porque no Novo Testamento nós temos pelo menos 4 personagens que aparecem e que tem esse nome, Tiago. Você tem Tiago, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um dos homens mais próximos do Senhor Jesus, irmão de João. Você tem um outro Tiago que é apóstolo chamado Tiago Menor ou Tiaguinho. Você tem Tiago, pai do apóstolo Judas, e Judas este não Iscariotes. E você tem um quarto personagem. Você tem Tiago, filho de José, filho de Maria, e, portanto, irmão do nosso Senhor Jesus. Alguém que, em um primeiro momento, não creu em Jesus como o Messias, conforme os evangelhos nos apresentam. A família de Jesus não acreditava nele, de fato, como Salvador. Ele não foi um seguidor de Cristo, ele não esteve ao lado do Senhor durante a sua jornada no seu ministério na terra, mas ele foi alcançado pela graça. E uma vez alcançado pela graça de Deus, Tiago se torna, como ele afirma nesse versículo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele assume a liderança da igreja em Jerusalém e passa então a ser o pastor daquele povo. Mas a perseguição contra a igreja se levanta forte. Depois da morte de Estevão, conforme nos é descrita no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja ela precisa se dispersar, ela precisa fugir. E esses que fogem são aqueles que vêm da linhagem histórica de Israel. É por isso que então Tiago diz, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele está escrevendo a cristãos que antes eram judeus e que abraçaram a fé em Cristo, mas que agora estavam perseguidos, sofrendo, e ele então como pastor, ele então como alguém que conheceu de fato a Cristo e o seu evangelho, ele vem agora a instruir esses irmãos a como eles devem lidar com o sofrimento. E será justamente sobre isso que nós então trataremos nesta noite. Nós veremos, irmãos, como é que como igreja nós lidamos com o sofrimento. Você que está sentado aqui hoje, como é que você lida com o sofrimento quando ele se abate sobre a sua vida? Como é que você lida com a doença quando ela chega de forma inesperada? Como é que você lida com a morte de alguém que você ama? Como é que você lida com os problemas financeiros que surgem quando você menos espera? Nós aprenderemos, então, juntamente com o nosso irmão Tiago, como é que nós lidamos com o sofrimento. Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos do versículo número 2 ao versículo número 4, que nós lidamos com o sofrimento, primeiramente entendendo o seu aspecto positivo. É o que nós vemos a partir do verso 2. Ele nos diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E uma coisa, irmãos, que eu quero refrescar a memória. Ele está iniciando a sua carta, ele está iniciando o texto que ele escreve para os seus irmãos, para as suas ovelhas, que foram perseguidas ao ponto de terem que sair da sua cidade, que é Jerusalém, e abandonar tudo aquilo que eles construíram, a vida. Eles não estão em uma situação confortável, eles estão passando por muitas dificuldades. Fazer uma mudança já é uma coisa difícil. Aqueles que já fizeram uma mudança sabem que não é uma coisa tão simples assim. Mas imagine que você não tem tempo de se programar, que você não tem tempo de planejar a mudança, você simplesmente tem que fugir. A mudança, na verdade, é uma fuga, porque você está correndo risco de vida, porque você está sendo perseguido ao ponto de temer pela vida da sua família, você não se sente mais seguro na sua cidade, e a razão é muito simples. Você abraçou a fé em Jesus Cristo. Esse é o motivo pelo qual os leitores desta carta estavam passando por tantas dificuldades. E Tiago começa, então, a carta de uma forma talvez que eles não esperassem. Talvez, se nós estivéssemos na situação desses irmãos, quando tivéssemos a surpresa de recebermos uma carta do nosso pastor, as palavras que fossem lidas, elas teriam, no mínimo, um tom de surpresa. Porque ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações.
Tiago está dizendo, meus irmãos, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por dificuldades, vocês estão sendo perseguidos, pois o que eu tenho a vos dizer neste momento é, fiquem felizes, fiquem alegres. Ora, como é que Tiago traz uma fala como essa? Você pode pensar, não seria ele um tanto quanto uma pessoa insensível? Tiago aqui não se apresenta como alguém que é insensível para com o sofrimento dos seus irmãos, das suas ovelhas. Por que é que ele não diz, meus irmãos, eu sei que vocês estão sofrendo, eu lamento pelo que vocês estão passando, mas logo as coisas vão melhorar, vocês vão poder voltar para casa, nós não seremos perseguidos, será um mundo diferente, as coisas vão acontecer de forma muito tranquila na nossa vida e vocês podem então ficar felizes, porque a perseguição vai passar. Tiago não fala isso. Tiago é realista, mas ele também é otimista. Não imagine que esta carta ela tem um teor de pessimismo, porque não é isso que está aqui. Na verdade, o que Tiago está fazendo é baseando as suas palavras nas palavras do seu irmão, que é o seu Senhor. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, tratando das bem-aventuranças, ele vai falar para os seus apóstolos que se um dia eles fossem perseguidos, eles poderiam se alegrar. E ele faz uma comparação, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Porque este, meus irmãos, é o cenário da igreja. O cenário da igreja é justamente ser perseguida. O cenário da igreja não é viver de forma pacífica, de forma tranquila, inserida no mundo, sendo respeitada nas suas crenças e opiniões. Não. O cenário que nós temos é um cenário de hostilidade. E quem diz isso para vocês não sou eu apenas repito aquilo que o próprio Jesus diz: o mundo vos odeia. O mundo vai vos perseguir. O mundo vai tentar acabar com cada um de vocês. E Tiago, recebendo então essa carga do seu Senhor Jesus, ele agora ensina as suas ovelhas: vocês estão sofrendo, estão passando por dificuldades, alegrem-se. Não apenas por uma perseguição, mas por todas. Pelas várias perseguições que vocês passam. Agora entenda, o caráter que Tiago aqui escreve é um caráter de você tem fé em Cristo, está sendo perseguido, alegre-se no Senhor, porque você é alguém feliz e bem-aventurado. Mas qual é o efeito que esse sofrimento pode causar na vida de um cristão? Qual é o resultado que trará todo esse sofrimento? Existe algum? Sim. E Tiago nos apresenta. Ele vai dizer no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago aqui está mostrando que não é sem razão que um crente ele é perseguido. Ele está dizendo aos seus leitores, a aprovação da fé de vocês, a fé de vocês está sendo testada, está sendo colocada à prova. Porque é muito fácil dizer que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, que está disposto a sofrer pelo Senhor, mas que quando chove, não vem para a igreja. Então, que sofrimento é isso? Que perseverança é essa? Que amor ao Senhor é esse? Tiago está dizendo, olha, o sofrimento que vocês estão passando, a aprovação de vocês, ela tem uma razão. Ela vai confirmar que, de fato, a fé de vocês é autêntica, é verdadeira. Vocês, de fato, creem no Senhor. Vocês, de fato, amam ao Senhor, servem ao Senhor, e quando tudo isso for provado, vai produzir em vocês perseverança. E o que é a perseverança? É não se deixar abater por aquilo que nós passamos e sofremos, mas entender que, à medida que nós passamos por provações, nós continuamos caminhando em direção ao nosso Rei. Perseverança é isso. É não ficar pelo caminho, é não abandonar a igreja, é não deixar a fé no Senhor, mas é entender que no meio da caminhada haverá provação, haverá sofrimento, haverá dor. Mas tudo isso será com uma razão, confirmar a fé de vocês, trazendo um efeito positivo de torná-los perseverantes. Ao que ele então no versículo 4 vai concluir, trazendo também qual é o aspecto da perseverança. Essa perseverança ela deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E entenda uma coisa, quando Tiago trata sobre essa perfeição, ele não está dizendo que os crentes perseguidos,
que não abandonam a fé, que não abandonam a igreja, mas se mantêm firmados no Senhor, quando chegarem ao final desta perseguição, eles serão tão perfeitos que não terão mais pecados. Não é este o sentido. Na verdade, o que Tiago imagina aqui são crentes maduros, firmes do Senhor, que passaram pelo sofrimento, que passaram pelo fogo, mas que entendem e confiam no Senhor ao ponto de que quando isto retornar, quando a perseguição mais uma vez se levantar, eles sabem em quem eles têm crido. Eles sabem em quem eles estão confiando e a quem eles estão servindo. O intuito, então, da perseguição, do sofrimento, da provação, da tribulação na nossa vida enquanto crentes, não é porque o Senhor resolveu se divertir às custas do nosso sofrimento, ou porque, de repente, Ele se esqueceu de nós. O objetivo da perseguição, do sofrimento, da tribulação na vida de um crente, meus irmãos, é o Senhor nos tornando, então, mais puros, no sentido de dependermos ainda mais dEle, de sermos firmes, maduros, crentes que amadurecem no Senhor e que entendem que não será o primeiro vento de tempestade que irá nos afastar dele. Em nossos dias, propagou-se um falso entendimento entre os evangélicos de que o crente não pode sofrer. Alguns, inclusive, vão afirmar que se um crente sofre é porque ele está em pecado. Olha, talvez seja, viu? Talvez o motivo pelo seu sofrimento seja justamente seu pecado. Mas essa não é a única razão pela qual nós sofremos. Muitas vezes nós sofremos porque Deus assim decidiu. Esta é a vontade de Deus, muitas vezes. Você se lembra da história de Jó? Você se lembra de tudo que vem sobre a vida de Jó? E você pode dizer, aquilo foi o diabo. Não, aquilo foi Deus. Fogo de Deus desceu do céu. A mão do Senhor pesou sobre Jó. O diabo foi um instrumento, então, para ferir a Jó. Mas tudo aquilo que acontece a Jó está debaixo da vontade soberana de Deus. Pastor, eu não consigo compreender porque é que Deus pode trazer sofrimento sobre a minha vida, porque tão bom sou eu, tão justo, tão honesto, tão firme nos caminhos dele, por que o Senhor traria então sofrimento sobre a minha vida? A primeira coisa que eu tenho a lhe dizer, meu irmão, você não é justo, você não é bom, você não é santo, você é um pecador. Você é um pecador que carece da glória de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. E se você acha que talvez seja injusto o seu sofrimento, eu quero recordar a você que de fato a injustiça veio não sobre você, mas sobre Cristo. Porque nós temos nele alguém que não pecou. Alguém que não cometeu um único deslize. Alguém que poderia de fato dizer, eu não mereço passar por esse sofrimento. Mas o que nós vemos da parte do Senhor Jesus é a obediência perfeita. E é por isso então que a própria palavra de Deus nos diz que ele, como uma ovelha muda, foi levado até o matadouro. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não nos abandonou, mas ele serviu de forma fiel, pagando o preço da nossa dívida, sofrendo no nosso lugar, recebendo a punição que nos era devida sobre seus ombros. E é por isso também que Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele não merecia sofrer. Ele não merecia passar pela humilhação que ele passou, mas ele o fez por amor e por misericórdia a um povo que carece da sua graça. Quando nós sofremos, muitas vezes é por causa do nosso pecado, mas em outras oportunidades, é o Senhor nos mostrando que nós não somos autossuficientes, que a vida na igreja não é um mar de rosas, e que fazer parte de uma igreja evangélica não garante a você um passe livre por esta vida sem qualquer tipo de sofrimento. Talvez seja o contrário, talvez no momento que você se torne parte da igreja, o mundo se volte contra você, as pessoas tenham você como alguém que não merece respeito, você será odiado, você será rejeitado, mas eu quero lembrá-lo que você será amado por Cristo. Que o Senhor o tem em suas mãos, e como ele próprio disse, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém pode tirar. A nossa confiança e esperança, meus irmãos, no meio do sofrimento, é entender que o nosso sofrimento ele tem prazo de validade. Um dia o Senhor voltará, enxugará toda lágrima que os crentes fiéis a Ele derramaram
porque se mantiveram fiéis ao seu nome. Olhe para o sofrimento que veio, ou que virá, com esperança. De saber que você não está abandonado à própria sorte, mas que Cristo Jesus está a cuidar de você, da sua alma, e que nele você está seguro. Mas em segundo lugar, irmãos, nós veremos que nós também lidamos com o sofrimento, a partir do verso número 5, confiando no Senhor. Perceba que o verso 5 ele começa com um se. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E você pode pensar, então, que talvez Tiago esteja mudando de assunto. Mas ele continua no mesmo assunto. O sofrimento ainda é o alvo que ele pretende alcançar, tratando com aqueles irmãos. Mas Tiago entende que nem todos conseguirão alcançar a maturidade que ele descreveu lá no verso 4. Nem todos chegarão a se tornar perfeitos e íntegros, sem defeitos na fé. E quanto a estes, o que é feito? Abandona o barco e vai embora da igreja? Não. A esses o Senhor vai explicar outra coisa. Vocês têm que aprender a confiar em Deus. E esta confiança é expressa por meio da oração. Vocês então vão aprender a orar. É por isso que ele diz, se vocês não têm sabedoria, vocês vão pedir a Deus. E por que sabedoria? Qual é a razão para ter sabedoria? Muitos entendem, irmãos, que a sabedoria ela vem com a idade. O pensamento, então, é quanto mais velho eu me torno, mais sábio eu sou. Na verdade, você pode ser alguém muito velho e muito tolo se você não tiver o temor do Senhor em seu coração, porque este é o princípio da sabedoria. Não importa se nós temos 90 anos ou 15. O que importa, de fato, é o temor ao Senhor em nosso coração. É o amor que nós temos pelo Senhor ao ponto de obedecê-lo fielmente, independente da situação que venha sobre nós. É por isso que Tiago, então, tem esta mensagem para os seus leitores. Ora, vocês passaram pelo sofrimento, ainda estão passando. Não amadureceram, não estão mais fortes na fé. Pelo contrário, talvez estejam até pensando em sair da igreja. O que vocês têm que fazer é aprender a orar. Vocês vão orar ao Senhor. Vocês vão pedir ao Senhor, então, que derrame sobre vocês sabedoria, para que vocês aprendam a lidar com todas as situações adversas que virão. E mais um detalhe, irmãos, aqui é importante. Ele está escrevendo para judeus que se converteram a Cristo, que conhecem muito bem a história de Israel. Um personagem na história de Israel ficou famoso, conhecido pela sua sabedoria. E ele alcança isso quando ora ao Senhor e pede ao Senhor justamente por sabedoria. O sábio Salomão. Salomão pediu a Deus que lhe desse sabedoria. E o Senhor se agradou daquele pedido de Salomão e lhe deu. Salomão, então, foi um exemplo para todo bom judeu, para todo bom israelita, de como orar ao Senhor e pelo que pedir ao Senhor. É por isso, então, que Tiago faz esta instrução. Orem ao Senhor e peçam a Ele por sabedoria. E peçam com a confiança, com a certeza de que Ele vai responder. É por isso que também ele continua dizendo que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Pode orar na certeza de que o Senhor vai atender este pedido. O Senhor vai dar a você essa sabedoria que você ainda não tem. Sabedoria para servi-lo. Sabedoria para amá-lo. Sabedoria para continuar perseverante nos seus caminhos. E ele então faz mais uma exortação. Essa oração ela só vai ser respondida se você fizer com fé. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você não pode orar com um coração cheio de dúvidas. Você não pode orar com um coração cheio de incredulidade e incerteza. Será que Deus de fato vai ouvir minha oração? E tem uns que falam algumas coisas terríveis, como Deus está muito ocupado para me responder. Meu irmão, Deus é soberano. Não fique preocupado de congestionar a linha de Deus, porque isso não vai acontecer. Ele vai ouvir todos aqueles que orarem. E mais do que isso, a Escritura está nos dizendo que Ele vai nos responder. Que Ele vai derramar sobre nós esta graça maravilhosa da sua sabedoria.
Mas se nós fizermos isto com dúvida, sem a certeza de que Ele nos ouve e nos responde, Tiago, inclusive, começa a descrever um cenário de uma pessoa que é totalmente inconstante. Aqui na nossa região nós temos açude, não é tão usado quanto o rio. Mas faça uma comparação com o mar. Como são as ondas do mar? Elas não ficam paradas, elas não são quietinhas, elas ficam se movendo, há uma inconstância nelas. É o exemplo que Tiago vai trazer para mostrar como se comporta uma pessoa que de fato não tem fé em Deus. Alguém que não confia no Senhor, ela tem esta inconstância. De manhã ela confia plenamente no Senhor, ao meio-dia ela já duvida. No final da tarde ela passa de novo a confiar em Deus, mas vai dormir com o coração cheio de incerteza. Eu acho que Deus não me ama mais. Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Eu acho que o Senhor fechou os seus olhos e não mais contempla o meu sofrimento. Este é um pensamento inconstante e uma demonstração de incredulidade diante do Senhor. Nós não podemos orar ao Senhor na incerteza, mas na certeza de que Ele nos ouve. Na confiança de que Ele vai nos responder de acordo com a sua soberana vontade. E aqui nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa de que Ele vai nos responder de forma positiva quando nós confiadamente achegarmos a Ele e dissermos: Senhor, nos dá a Tua sabedoria, a qual nós necessitamos. Mas se você não tem confiança em Deus, Tiago diz, nem suponha que alcançará do Senhor alguma coisa. A sua oração de fato será desprezada. O Senhor, Ele vai rejeitar essa oração. É o que Ele diz no verso 8. Porque este é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O reverendo Augustus, no seu livro, comentando esse texto, ele faz uma observação muito precisa sobre este homem de ânimo dobre. É como se ele tivesse duas almas ou duas faces. Um lado vai em direção ao Senhor, o outro lado se afasta do Senhor. É um homem que não tem certeza de quem ele serve ou a quem ele de fato entrega a sua vida. Ele confia nos muitos caminhos que este mundo oferece e nas muitas incertezas que o seu coração se propõe a seguir. Meus irmãos, a nossa oração, ela certamente é ouvida, mas nós temos que aprender a lutar contra a nossa incredulidade. Nós temos que aprender que o Senhor, Ele vai nos ouvir e muitas vezes Ele não vai responder da forma como nós gostaríamos, mas que ainda assim, isso não é motivo para pensarmos, acharmos que Deus Ele não se importa conosco. Às vezes a resposta que Deus nos dá na oração é uma resposta dura. E novamente, talvez você pense, poxa pastor, mas eu orei tantas vezes, eu pedi tanto ao Senhor, eu me coloquei diante do Senhor e eu roguei a Ele que tivesse misericórdia de mim, e a resposta não veio. E eu estou pensando seriamente, pastor, se vale a pena continuar orando e confiando em Deus. E eu me lembro do Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído no Getsemane. Quando Ele ali, segundo Lucas, está orando ao Senhor de forma tão aflita, porque Ele sabia o que viria sobre Ele. Ele conhecia e sabia exatamente quem era Deus e a sua ira poderosa. E Lucas diz que Ele ali suava sangue. Mas a oração do nosso Senhor é: Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele não duvidou, ele não se mostrou revoltado, ele se mostrou confiante no cuidado de Deus. Ele entendeu que a resposta que o Senhor lhe daria seria boa, ainda que ele viesse a sofrer. Talvez, meu irmão, a resposta que Deus dê à sua oração não seja aquela que você aguarda. Talvez você passe por muitos momentos de dor. Talvez você encontre um calvário também. Talvez você passe por um abismo muito profundo. Mas ainda assim, eu quero que você lembre do Senhor e que confie no Senhor. Que você mantenha a sua fé no Senhor e os seus pés firmados nos caminhos do Senhor. Que você não desista de confiar em Deus porque você não tem esta opção. Que você deve aprender que mesmo nas horas mais duras e difíceis, o Senhor está ao seu lado a lhe consolar e a lhe confortar. Aprenda com a própria palavra de Deus, Jonas capítulo 2, versículo número 7. Ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Nos momentos de dor, nos momentos de incerteza,
lidando com o sofrimento, o Senhor nos convoca a aprendermos, a confiarmos nele, a levarmos a ele as nossas orações, as nossas aflições, as nossas angústias, confiando em que a resposta que virá talvez não seja aquela que esperamos, mas como vem do nosso Deus e Pai, nós podemos sossegar a nossa alma, porque ele fará aquilo que é melhor por cada um de nós. O Senhor nos ama, e a prova disso é o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz. Não duvide do amor de Deus. Não abandone sua fé em Deus. Aprenda a lidar com o sofrimento que virá sobre sua vida, confiando e orando, esperando pela resposta de oração que no momento certo, que não é o seu, virá para a sua vida. E descanse nele. Nós temos alguns conselhos, irmãos, alguns desafios que são importantes diante daquilo que nós apresentamos aqui nesta noite. Em primeiro lugar, não se desespere no meio de uma crise. Não ache que é o fim do mundo o sofrimento que você está passando. E veja, eu não estou sendo insensível com a sua dor. Eu compreendo que cada dor é válida e justa de ser sentida e ser chorada. Mas o desespero não vai ajudá-lo. Eu quero que, a partir de agora, você veja o seu sofrimento de uma outra perspectiva. A perspectiva que Tiago nos apresentou e que também é apresentada pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5, verso 2 ao 4, ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ao invés de você se desesperar, o Senhor diz a você nesta noite: tenha esperança. Aprenda a depender de Deus e a olhar para o vale que você está passando como demonstração do amor de Deus, ainda que você não compreenda, ainda que você não goste do método, mas veja a boa mão do Senhor a conduzir os seus passos. Veja o cuidado de Deus, o cuidado de um Pai amoroso, que derrama graça em nossos corações. Aprenda a levantar os seus olhos e a olhar para o céu, e a enxergar nele o Cristo ressurreto, que intercede por nós. Não se desespere no sofrimento. Não use esse sofrimento como uma desculpa para se afastar da igreja. Pastor, eu estou sofrendo, então o melhor que eu faço é ficar em casa. Não, meu irmão, pelo contrário. No seu momento de sofrimento, aí é que você deve estar na igreja mesmo. E digo mais, o seu louvor a Deus, ele será ainda mais belo se você cantar ao Senhor no momento de mais dor. Porque quando a coisa está fácil, quando a coisa está tranquila, quando a sua cabeça está em paz, quando o seu coração não está doendo, eu sei que parece até muito fácil e agradável louvar a Deus, e de fato é, mas no meio das lágrimas e dores, aí é que você deve cantar ao Senhor. Aí é que você deve adorar o seu Rei. Aí é que você deve expressar de fato a Ele a glória devida ao seu nome. Nos momentos de dor, glorifique a Deus. Mas em segundo lugar, também aprenda a confiar em Deus durante uma crise. Use esse tempo para crescer espiritualmente. Talvez você seja uma pessoa muito agitada, raivosa. Talvez você seja uma pessoa que não pensa antes de falar. E quando a crise chega, isso piora. E você acha que isso talvez seja uma desculpa para não agir com sabedoria. Mas eis a boa notícia: o sofrimento vem para ensinar você a confiar em Deus, orando ao Senhor e pedindo para mudar o seu coração, dizendo: Senhor, eu preciso ser sábio. Eu preciso aprender a usar as minhas palavras de uma forma que não venham a agredir os meus irmãos, os meus familiares, as pessoas ao meu redor. Use este momento, então, para crescer, para amadurecer, porque isso não é uma prova de crescimento espiritual, pelo contrário. É uma demonstração que você não está sabendo lidar com o sofrimento, e você, como cristão, deve aprender. Ore ao Senhor nos momentos de crise. Peça a Ele que abençoe você, que derrame graça sobre você, que torne você alguém sábio,
que controla as palavras, que controla os impulsos, que não age no momento de raiva, de euforia, mas que se controla confiando no Senhor. Peça então, meus irmãos, que Ele, o Senhor, possa guiar as suas decisões, para que você não seja guiado pelo seu sofrimento, mas que você seja guiado pela fé e confiança que você tem em Deus. A vinda é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Essa é a conclusão do hino 108. Horácio sofreu muito. Horácio passou por momentos de extrema dor. Ele usou tudo isso para glorificar o Senhor. Nessa noite o Senhor nos lembra, irmãos, que o sofrimento vem não para nos afastar dele, não para esfriar a nossa fé, mas para ensinar o nosso coração pecaminoso que nós devemos confiar inteiramente no seu nome. E que nós precisamos aprender, de uma vez por todas, a olhar para as dores desta vida por uma ótica diferente. Pela perspectiva de que o meu Deus está também trazendo isso sobre minha vida. Ele sabe o que é melhor para mim e isso terá fim. Um dia nós não sofreremos mais. Um dia tudo o que nós vivemos aqui de ruim ficará apenas como uma lembrança, porque nós estaremos para sempre com o nosso Rei. Até lá, é preciso então aprender a lidar com o sofrimento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, nós te oramos e te pedimos, sê conosco. Sê com a tua igreja, com o teu povo, que certamente, ó Deus, tem sofrido, tem passado por momentos de dor, mas que eles aprendam a confiar no Senhor. Que eles aprendam a depositar aos teus pés as suas aflições e medos, as suas angústias e dores. Que eles encontrem o consolo e o conforto que só o Senhor é capaz de nos dar. Abençoa a tua igreja, ó Deus. É o que nós te rogamos. No nome santo de Jesus. Amém.